Boa tarde, amigas e amigos do YouTube dos meus canais. Família Vanderlei, a vida é uma aventura e vivendo a vida intensamente. Eu, Darley, que vos falo nesta tarde de quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Estou aqui no Jardim Elite. Agora são 14 horas e 27 minutos. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a realidade política brasileira nos dias atuais. Nesta semana, precisamente, onde Flávio Bolsonaro, esses dias atrás, deu uma entrevista e disse que o Flávio Bolsonaro, o senador, o filho do Jair Bolsonaro, inelegível, golpista, disse que para eles apoiarem um candidato a presidente para substituir seu pai, teria que ser uma pessoa comprometida para anistiar Bolsonaro caso ele for eleito presidente, essa pessoa. Ou seja, ele quer garantir que o pai dele seja anistiado, receba o perdão presidencial, e se o STF, mesmo que se o STF não julgar improcedente a anistia, que use a força, o governo, o presidente use a força, use as Forças Armadas para, fechar o STF, para botar pressão em cima do STF para que ele seja anistiado. Ou seja, aí o que ocorre? Tarcísio Gomes de Freitas é o candidato. Já estava mais do que na cara que ele seria o candidato, Tarcísio Gomes de Freitas, que está constantemente ao lado de Bolsonaro, levando ele para todas as viagens de inauguração no estado de São Paulo, levou o presidente Prudente na feira agropecuária e subiu no palanque com ele, pediu anistia, justiça, falou fora PT. Ele claramente disse com todas as letras que será o candidato de Bolsonaro, e que, se eleito, ele vai dar o golpe, vai anistiar, nem que seja a força, de forma inconstitucional, de repente fechar o STF, colocar uma ditadura extremista no Brasil novamente. E essa é a vontade de Tarcísio Gomes de Freitas, ao anistiar bandido, golpistas. Ou seja, já está mais do que na cara que é o Tarcísio Gomes de Freitas, que ele vai sair candidato a presidente. Inclusive se reuniu com empresários e com o João Dória, que voltou à cena política agora, mancomunado, conversando com esses extremistas de direita para articular a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas. Aqui vai apoiar o candidato das elites, da elite financeira, que detém a maior parte das riquezas do Brasil, enquanto a maior parte, classe média, baixa e pobre, vive de migalhas. E quando o governo quer diminuir essa desigualdade social, aumentando o IOF para que os ricos paguem um valor maior, que 140 mil pessoas no Brasil que são super ricos paguem um imposto de 1 a 10% a mais, quem ganha de 600 mil a 1 milhão e 200 mil ou mais. Ou seja, aumentar um pouquinho de 1 a 10% na contribuição deles, para que 20 milhões de pessoas contribuídas no Brasil, 20 milhões de pessoas, sejam beneficiadas com a isenção do imposto de renda até 5 mil e mais uns 5 milhões, 5 a 10 milhões para quem ganha até 7 mil reais, tendo desconto progressivo no imposto de renda. Nada mais justo de procurar igualar, diminuir a desigualdade de renda no Brasil. Ele não está fazendo nenhuma coisa radical, Lula. Ele não está tirando dinheiro, não está ficando com dívida pública, não está aumentando, está garantido o arcabouço fiscal, o dinheiro em caixa. Ele não está tirando os impostos da classe média baixa para deixar um buraco na economia brasileira. Não, negativo. Ele quer cobrar, fazer com que esses 140 mil pague o que é justo, além de acabar com a isenção fiscal de mais de 800 bilhões anuais, que é para favorecer empresários do agronegócio, banqueiros, essas coisas. E outra coisa também, 50 bilhões de verbas orçamentárias nas mãos de deputados de extrema direita bolsonaristas, porque hoje não tem mais direita, tem uma extrema direita e tem a esquerda. Nós combatemos esse mal
enraizado na política brasileira, que é a extrema-direita. Seja os bolsonaristas, seja os demais partidos do Centrão, que hoje são todos de extrema-direita. Não existe mais direita, eles se transformaram, se radicalizaram. Estão todos contra Lula, todos contra o PT, todos contra a esquerda. Entendeu? Então estão se unindo para tentar derrubar Lula, para tentar fazer a cabeça da população enganar, ludibriar para que não reelejam Lula. Mas Lula continua firme, mostrando que a economia está crescendo, que a inflação está abaixando mesmo com os juros altos, os preços dos alimentos estão baixando, cada dia mais nos mercados, o poder de compra do brasileiro aumentou, estamos com pleno emprego, menos de 5% de desemprego no país, ou seja, a economia continua crescendo contra todas as expectativas dos financistas, dos economistas da Faria Lima, do mercado financeiro. O Brasil está crescendo, é o segundo país que mais cresce no mundo nesse segundo trimestre e está entre as 10 economias mundiais novamente e podendo crescer até mais até o final desse governo Lula e no próximo governo, no seu quarto mandato. Então é isso, o Tarcísio Gomes de Freitas está mostrando as suas garras, dizer, não, eu sou o candidato do Bolsonaro e vou anistiá-lo e vou dar um golpe. Essas são as palavras de Tarcísio Gomes de Freitas, de Flávio Bolsonaro, que com certeza Bolsonaro vai dar o aval para que Tarcísio Gomes de Freitas, seu capachinho, sua cadelinha nazifascista no governo de São Paulo, no Palácio Bandeirantes, seja seu presidente. E Bolsonaro disse outra coisa muito polêmica. Falou pro povo lá, os patriotários bolsominions, deem-me em 2026 metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado que eu governarei esse país. Ou seja, ele quer implantar um governo paralelo no Brasil, independente de ser presidente da direita. Ou seja, Tarcísio Gomes de Freitas seria mais um capacho de Bolsonaro, porque ele ia fazer um governo paralelo usando o Congresso Nacional, ia governar com o Congresso. Então tá aí, pessoal, nós temos que conscientizar esse povo a não votar com responsabilidade. Não é só rico que elege essas pessoas, são os pobres de direita, a classe média baixa. Então eles votam nos seus próprios algozes, eles gostam de pagar caro nos alimentos, gostam de pagar caro nos combustíveis, gostam de ter o SUS sucateado, educação sucateada, educação privatizada, saúde pública privatizada, não ter segurança pública para a classe média baixa, para os pobres, só ter segurança pública para rico, porque a polícia militar é cordeirinho com os ricos, mas são leões na periferia, matando, espancando pobres, matando jovens, principalmente negros, intolerantes, preconceituosos. Essa é a realidade dos fatos, meus amigos e amigas do YouTube. Vamos compartilhar esse vídeo, viralizar, mostrar nossa indignação e jamais aceitar que a extrema-direita volte ao poder. Temos que consolidar a social-democracia progressista de Lula. Não estou falando de comunismo, não estou falando de socialismo, estou falando de social-democracia. Lula não está fazendo um governo radical de esquerda, estatizando, não está fazendo, ele está agindo conforme a cartilha depois da Segunda Guerra Mundial, favorecendo a classe média baixa, procurando diminuir a desigualdade de renda. Ele não está fazendo uma política radical, ele está conversando, é diplomático. Por quê? Nós temos somente 100 e poucos deputados. 300 e poucos deputados são oposição, são do Centrão e estão virando a casaca, estão saindo dessa frente ampla a qual elegeram o Lula, porque eles queriam eleger Lula para tirar o Bolsonaro, mas agora a Globo, Faria Lima e esses deputados do Centrão estão indo para o lado da extrema-direita para colocar outro candidato. E o Tarcísio Gomes de Freitas é o candidato que tem uma oratória melhor, que convence, ludibria o gado evangélico bolsominion, o Evangegues entra nas suas igrejas, faz pregações, ministra a palavra que eles dizem, a palavra do Deus deles, da Bíblia, e essas pessoas se convencem que Tarcísio Gomes de Freitas é uma pessoa do bem, que faz o bem para a população,
que faz programas sociais, ele engana as pessoas. Ele está enganando, está agindo, está com um demônio disfarçado de anjo para essas pessoas choram. Aí ele fez essa Casa Paulista, esse programa para imitar a Minha Casa Minha Vida. Ele fez esse programa aí, Casa Paulista, mas com recursos da Caixa Federal, do governo federal. Ele está usando e ludibriando o povo, está enganando mais uma vez, inaugura algumas escolas, mas só que a intenção dele é lá no interior de São Paulo, lá em Teodoro Sampaio, com laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas, mas a intenção dele é privatizar todas as escolas, privatizar a administração, não contratar mais professores. Aí os professores vão ser da iniciativa privada, contratado por essas empresas que vão administrar as escolas. Ou seja, aí depois, com o tempo, vão começar a cobrar taxas para que o povo estude, suas crianças jovens estudem nessas escolas. Ou seja, essa é a realidade. E a saúde pública é a mesma coisa, vai tirando, sucateando, de repente está terceirizando a administração dos hospitais públicos e tal. Aí vai ter uma contribuição para que as pessoas utilizem os hospitais, pagar uma taxa para utilizar, sendo que é público, é SUS, Sistema Único de Saúde. Ou seja, é inconstitucional, é crime, é um assalto ao dinheiro do povo brasileiro, do povo paulista, querer privatizar a saúde e educação. Até o sistema prisional ele está querendo privatizar, não contrata mais policiais penais, sucateia, marginaliza a nossa categoria, pagando salário de fome, não contratando mais funcionários, perseguindo funcionários que se levantam contra o governo. Ou seja, é isso que acontece, como aconteceu em 2014, depois da greve na época do Geraldo Alckmin, que muitos companheiros e companheiras do sistema prisional foram demitidos do serviço público por perseguição de diretores, foram demitidos, pais de família, pais e mães, pais principalmente, homens, que abraçaram a greve, que perderam os seus cargos e de uma hora para outra não tiveram mais como sustentar suas famílias. Muitos morreram de depressão na época do Covid. Depois teve um companheiro que teve Covid, que veio a óbito, tinha sido demitido também, um companheiro chamado Jonas Batista, um grande companheiro que lutava pelo sindicato do CDP de Piracicaba, depois no Cifruspesp, depois foi para o Sindasp e se tornou diretor lá no Sindasp de Sorocaba e lutava por uma melhoria na categoria, pela implantação da Polícia Penal, ou seja, para que a lei fosse votada, a lei orgânica da Polícia Penal. E ele morreu de Covid, estava deprimido também, imunidade baixa, lutando, desempregado. É isso aí, meus amigos, é isso que acontece com funcionário público aqui no Brasil. Somos desvalorizados. O salário da categoria nossa, na época que eu entrei no sistema, em 94, 95, era 10 salários mínimos iniciais. Hoje, com sexta parte, 30 anos e 7 meses de sistema, classe 5, ganho menos de 4 salários mínimos. Menos de 4 salários mínimos líquido. Essa é uma vergonha. Ainda paga uma taxa de impostos altíssima. A taxa de impostos que o Lula quer isentar a partir de 2026 para isentar em 2027. Então é isso. Só que os deputados do Centrão, os inimigos do povo, o Congresso inimigo do povo não quer. E querem colocar agora Tarcísio Gomes de Freitas para iniciar bandidos, golpistas, criminosos e implantar uma ditadura, um governo de repressão contra a esquerda. É isso. Tarcísio Gomes de Freitas não me engana, nunca me enganou. Assim como Cláudio Castro, igual Romeu Zema, Jorginho Melo, Ibanez Rocha no Distrito Federal. São todos farinhas podres do mesmo saco. Farinhas podres igual, lixos políticos igual Jair Messias Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Nicolas Ferreira Chupedinha, Magno Malta, Marco Feliciano e toda essa cambada, essa corja de bandido que arranca dinheiro público
se tornam milionários, conseguem arrebanhar grandes fortunas com ilicitude. Inclusive, Flávio Dino está corretíssimo em segurar e bloquear essas emendas parlamentares, porque muito dinheiro público está sendo desviado para a bolsa de parentes de políticos. Está indo dinheiro, milhões, 5 milhões vai para uma cidadezinha, 10 milhões para outra. Ou seja, esse dinheiro está indo pelo ralo, está enriquecimento ilícito de familiares e amigos desses políticos bolsonaristas. Essa é a realidade. Nós pagamos para sustentar essa roubalheira. Não podemos permitir, não podemos permitir. Isso é uma afronta, devemos combater e devemos eleger Lula no primeiro turno em 2026. Devemos eleger a maioria da Câmara dos Deputados e Senado com representantes da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, do Partido da Causa Operária, do PSTU, PCO, PSTU, do PSB de Flávio Dino, de Alckmin, do Partido Verde. Esses sim que devem dominar a Câmara para votar a favor do povo, para diminuir a desigualdade social, para acabar com a desigualdade social. Precisamos de um país que tenha uma classe média verdadeira, não uma classe média baixa e pobre, uma classe média, igualar a população brasileira à classe média, tirar desses ricos, esses abastados, temos que tirar, porque eles já ganharam muito em cima da população, de nós, estou falando de mim também, então eu estou falando de mim, da minha família, de todas as famílias de classe média baixa e pobres, estão tirando, arrancam fortunas, ganham milhões de especulação nas bolsas de valores com o aumento da taxa Copom, dos juros do Copom. Então é isso, pessoal, essa é a realidade que acontece. Simplesmente devemos extirpar a extrema-direita, que é a direita, mancomunado com a extrema-direita, o bolsonarismo, devemos extirpar da democracia brasileira para que o povo viva dignamente e prospere. Esse vídeo estará em meu canal, Vivendo a Vida Intensamente, novamente, Vivendo a Vida Intensamente. 4 vídeos que eu filmei anteriormente, 2 em cada canal, então 3 Vivendo a Vida Intensamente e 2 do Família Vanderlei, A Vida Aventura, salvo engano. Vocês vão assistir esses vídeos que eu gravei no Museu Prudente de Moraes, 2 vídeos no Museu Prudente de Moraes e 2 vídeos no Parque do Mirante, onde eu denunciei a degradação da natureza e o abandono pelo governo municipal de Hélio Donizete Zanata, bolsonarista, que votou pela terceirização do Parque do Mirante, mas está abandonado, está depreciado, muros quebrados, cheios de mato na entrada, e, enfim, precisamos cobrar do governo municipal de Piracicaba e dos vereadores que revitalizem o Parque do Mirante e que continue sendo de graça para o povo utilizar, utilizar o Parque do Mirante, o elevador do Mirante, o aquário municipal que eu estive visitando também, fiz um vídeo, adentrei lá, filmei para vocês os peixinhos do aquário municipal, filmei o elevador do Mirante, tirei muitas fotos. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês nessa tarde de quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Agora são 14 horas e 46 minutos. Vou encerrando esse vídeo. Curtam, compartilhem, ativem os sininhos para novas notificações, se inscrevam nos meus canais. Vivendo a Vida Intensamente, Família Vanderlei, A Vida é uma Aventura. Muito obrigado a todos.